Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com seu carinho e com sua audiência. Estamos juntos iniciando uma nova semana e que ela seja produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre arritmias cardíacas e morte súbita. E quem vai nos ajudar a entender mais sobre o assunto são os nossos convidados. Vou apresentá-los a partir deste momento. Vamos conversar aqui no nosso programa com o Dr. Alberto Nicodemos. Alberto Nicodemos, ele é cardiologista e arritmologista. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Gorete Albuquerque. Gorete é nutricionista clínica funcional. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo, mas antes eu quero te dizer que as arritmias cardíacas elas representam um grande perigo à saúde da população e principalmente daquelas que já tiveram um infarto. Isso porque, em muitos casos, elas podem ocasionar paradas cardíacas capazes de desencadear, entre outras complicações, intercorrências fatais, como a chamada morte súbita. Nos Estados Unidos, por exemplo, ocorrem cerca de 450 mil casos de morte súbita por ano. Aqui no nosso país, são estimadas entre 250 mil e 350 mil mortes por ano. Será que tem como prevenir a arritmia e a morte súbita? A gente vai saber daqui a pouquinho com os convidados, mas antes vamos acompanhar uma reportagem especial que traz um resumo sobre o assunto. Confira! Qualquer alteração no ritmo das batidas do coração é chamada de arritmia, tanto as batidas mais aceleradas quanto as mais lentas. Os sintomas, que podem surgir quando o coração bate mais rápido ou mais devagar, se manifestam de jeitos diferentes. Quando ele está batendo mais devagar, o principal sintoma é a tontura, é a sonolência, é a falta de disposição e, em graus mais avançados, a perda dos sentidos. E quando o coração está acelerado, o principal sintoma é realmente a palpitação, é a sensação do coração batendo forte, batendo rápido. Certos tipos de arritmias são consideradas normais, mas alguns sinais podem alertar para uma arritmia relacionada a problemas de saúde. Tirando essa arritmia das pessoas que não têm doença, arritmias ocasionais, a gente tem um grupo de arritmias graves que ocorre mesmo em pessoas com coração normal, cuja origem é genética, são doenças genéticas do sistema elétrico do coração. Então, pode acometer jovens com coração normal. E no outro extremo, nós temos as pessoas que têm arritmia por doença no coração. Então, são arritmias, algumas vezes graves, consequências dessas doenças. Doenças coronárias, doenças de válvula ou doenças do músculo cardíaco também. A arritmia cardíaca pode ser difícil de ser diagnosticada em casos em que ela se apresente de maneira intercalada, ou seja, aquelas que vão e voltam. A maior dificuldade que a gente tem é o caráter intermitente das arritmias. Tem arritmias que, embora sendo muito incômodo para o paciente, mas elas ocorrem muito esporadicamente. E você pode, num eletro comum, ele não acusar. Mas, para isso, nós temos alguns exames mais especializados na cardiologia. Existe um exame chamado Holter, onde você coloca um gravador por 24 horas e ele fica registrando o eletro contínuo. E hoje existem uns aparelhos minúsculos que se implantam embaixo da pele e ele fica gravando o eletro por períodos superiores até a 1 ano, para flagrar aquelas arritmias que são muito esporádicas. Então, nós temos ferramentas que a gente pode chegar ao diagnóstico. Às vezes, esse diagnóstico é mais trabalhoso, mais demorado, e às vezes não. No próprio eletro do consultório, muitas vezes a gente diagnostica uma arritmia. O cardiologista explica que a doença tem tratamento e pode ser realizado de diversas formas. Os tratamentos também evoluíram muito, né? Desde a parte farmacológica, os remédios que existem para tratar a arritmia, e ultimamente nós temos intervenções, um tratamento intervencionista, onde
são colocados catéteres dentro do coração, localiza aquele foco de arritmia e ele é queimado por ondas de radiofrequência. Esse tratamento chama-se de ablação de arritmia. Isso é um dos maiores avanços da cardiologia que ocorreu nos últimos anos e ele pode, em várias situações, dar um tratamento curativo e definitivo. Outras arritmias mais graves que podem provocar parada cardíaca, existe um dispositivo chamado desfibrilador implantável. Também é um recurso moderno que hoje nós temos, inclusive em hospitais do SUS, tem condições de implantar esse dispositivo que são muito caros, né? Não tratar uma arritmia cardíaca pode trazer complicações à saúde do paciente. A gente tem um espectro muito amplo, não é? Numa extremidade, a gente tem aquelas arritmias benignas, que você sente uma vez ou outra uma palpitação, e que não tem importância clínica e não precisa sequer de remédio. Na outra ponta, nós temos as arritmias graves, que podem causar morte súbita, inclusive. Então, existem essas arritmias graves e a gente tem que identificar, em cada caso, onde enquadrar aquele paciente. Se ele está no grupo de baixo risco ou no grupo de alto risco, que precisa de uma abordagem muito mais agressiva no seu tratamento. Ok, vamos aprender muito mais sobre o tema aqui no decorrer do programa. Afinal de contas, hoje é o Dia Nacional de Prevenção às Arritmias Cardíacas e também à morte súbita. Com a ajuda dos convidados, vamos compreender melhor o assunto. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o tema, mas agora a gente abre espaço do programa para você participar. Que tal interagir aqui com a gente? Vou explicar o que você deve fazer para, a partir de agora, interagir conosco. Você vai ligar para a gente para responder a enquete do dia. A pergunta de hoje é a seguinte, olha só. Você vai ligar para responder a seguinte pergunta. Queremos saber se você pratica exercícios físicos e possui também uma dieta equilibrada para prevenir as doenças do coração. Você se comporta aqui dessa forma? Você faz isso no seu dia a dia? Liga para a gente, participa! 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir deste momento está disponível para você ligar para a gente e participar. 3424-1977 também é o nosso segundo número, disponível para você responder nossa pergunta, ligar para a gente, deixar também a sua dúvida sobre o assunto. Se você tem acesso à internet, também já pode interagir. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage. Lá você também deixa seu depoimento, sua pergunta, participa com a gente que daqui a pouquinho vamos ler tudo ao vivo. WhatsApp, que você tem em mãos, também já pode interagir. 99209-4819, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Mande aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho os nossos convidados de hoje terão o maior prazer em responder cada pergunta. E os danos causados pelas arritmias, eles também podem ser controlados por meio de medidas preventivas. Para prevenir o distúrbio, é preciso ter hábitos saudáveis como, por exemplo, reduzir o estresse, ter uma alimentação balanceada, rica em legumes, frutas e verduras, também não exagerar no consumo de energéticos, não fumar e praticar atividades físicas regularmente. E a partir de agora a gente vai aprender muito mais sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Gorete Albuquerque, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Olá, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade também de conversarmos sobre o assunto. Também queria dar boas-vindas ao doutor Alberto Nicodemos. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Obrigado, Valdson. Bom dia aos telespectadores e agradeço a oportunidade de estar aqui neste dia importante na prevenção das arritmias cardíacas e da morte súbita. É um dia muito emblemático, né, onde se comemora o Dia Nacional de Prevenção às Arritmias Cardíacas e à Morte Súbita. A gente viu que tem alguns tipos de arritmias e vamos mostrar aqui no nosso telão alguns desses tipos para a gente ter uma explicação, né? Porque vimos que tem arritmia que é benigna, mas também tem uma que é maligna, que é o caso mais grave da doença, doutor. A gente poderia chamar assim de doença, arritmia? Sim, pode ser classificado porque é uma doença, digamos, do sistema elétrico do coração. E como o doutor Dário bem explicou na introdução, essas alterações vão de um extremo a outro, desde as arritmias, digamos, benignas, que são aquelas palpitações ocasionais que
estão presentes em cerca de 5 a 10% da população. Até os boinas verdes, aqueles pessoas bem condicionadas do exército americano, têm essas palpitações ocasionais que são batimentos inesperados que existem e que não trazem nenhuma repercussão. E na outra extremidade, nós temos as arritmias malignas, digamos assim, que têm que ser submetidas a um tratamento, digamos, agressivo, tanto à base de medicação ou ablação por catéter ou por dispositivo implantado, para prevenir o que pode ser o evento terminal, que é a morte súbita, que é o alvo hoje do dia dessa prevenção. Então, realmente, existem várias medidas que podem ser feitas para prevenir essas arritmias e a gente pode, então, discutir ao longo do programa todas essas medidas. A alimentação também ela pode interferir, né, no despertar de uma arritmia, por exemplo, porque tem alimentos que a gente consome e a gente percebe que tem esse poder, né, termogênico, esse poder energético. Eles vão interferir diretamente nisso também, Gorete? Veja, como você colocou antes, hoje é o dia de prevenção. E prevenção significa que a gente tem que se antecipar ao evento. E isso a gente precisa lembrar que deve haver esse cuidado desde sempre. Né? Então, assim, no dia a dia, a alimentação deveria ser mais valorizada. Então, que as pessoas pudessem realmente ter o cuidado de ter uma alimentação mais variada, uma alimentação mais equilibrada em termos de vitaminas, minerais que estão sobretudo nos legumes, nas hortaliças, nas frutas, e que ainda existe um tabu na nossa população, que esses alimentos é como se fossem assim, se der eu compro, se der eu preparo. No dia, né? Ou seja, no dia a dia nem sempre isso é utilizado. E aí a gente perde de ter os benefícios desses alimentos, não é? Verdade. E além do mais, são utilizados preparações muito agressivas ao corpo, como, por exemplo, muita fritura, muito, como você falou, muito energético, que tem assim, doses altíssimas de cafeína, tudo mais. Mas também a gente vê que existe uma utilização muito grande também de temperos industrializados. Claro que eles realçam o sabor, a função deles é essa, mas eles têm muito sódio, causam muitos problemas, né? E o pior disso é que as crianças vão sendo acostumadas a ter esse paladar mais exigente, porque realmente desenvolve digamos, talvez um quinto sentido, digamos, né? Tá certo? Um quinto paladar, digamos, né? Então, que assim seria doce, amargo, azedo, ácido, a gente tem esse outro aí, que é desenvolvido por esses temperos também, que são utilizados também em alimentos industrializados. Ok, agora a gente vai aprender um pouco mais sobre os tipos, né, de arritmia. Tem o primeiro tópico aqui, que é a fibrilação, né, atrial ou palpitação. O que é que seria isso, doutor, na prática? O que é que poderia causar essa fibrilação atrial ou palpitação? Veja, a fibrilação atrial é uma arritmia, digamos, do envelhecimento. A gente observa que a cada década que passa, aumenta o percentual de incidência desse tipo de arritmia. Os idosos, em torno de 70 anos de idade, 10% deles apresentam, em algum momento da vida, a fibrilação atrial, que é uma desorganização elétrica observada nas câmaras superiores do coração, nos átrios. Isso faz com que o sangue não seja bombeado com eficiência, ele fica, de certa forma, estagnado nos átrios, e a consequência principal disso aí é a embolia periférica. Não é incomum nós que trabalhamos em hospital, tanto neurologista como cardiologista ou clínico geral, avaliar um paciente que teve um AVC, e quando você vai procurar a causa, fibrilação atrial, às vezes silenciosa, que o paciente tem
e não tem sintomas. Ele aparece e, como consequência, embolia e pode deixar a pessoa na cama inválido. E a palpitação, na realidade, ela não é uma arritmia em si, ela é uma expressão de uma arritmia. É como uma dor de cabeça, que é apenas um sintoma, que pode expressar um tumor no cérebro ou uma enxaqueca. Então, a palpitação, às vezes, também acontece no Holter. Você faz o Holter 24 horas, o paciente refere palpitação, a gente vai ver, não tem nenhuma relação com batimento alterado. Quando acontece a palpitação, isso é um batimento anormal e que, dentro de um contexto, pode ser maligno ou não, mas não é, digamos, considerada uma arritmia em si. E nesse caso, né, o descompasso, o batimento ele fica mais lento, né, ou acelera um pouco mais na fibrilação? Na fibrilação atrial você tem um batimento acelerado, na maioria das vezes. E esse aumento na frequência cardíaca do batimento pode levar o paciente a ter sintomas de baixo débito, que é pressão baixa, sudorese, sentir mal, sonolência. E também pode cursar, a própria fibrilação atrial pode cursar com a frequência muito baixa quando ela vem associada a um bloqueio no sistema de condução. São 12 espectros diferentes e têm tratamentos diferentes. Um fator determinante que a gente aprendeu agora é a questão do envelhecimento, né? Em relação ao envelhecimento, a alimentação para as pessoas que estão nessa fase, né? Na fase da boa idade, como muita gente fala, na terceira idade, essa alimentação ela deve ser rica em quê? E num momento como esse, né? De aceleração do coração, poderíamos fazer algo, ou beber uma água, ou um alimento mais brando para acalmar aquela situação? Pode ter uma interferência direta, Gorete? Veja, além da alimentação, tem algo importantíssimo que está associado, que é o estresse. Nesses dias, nos dias de hoje, é o que mais se vive. É verdade. E por conta de vários motivos. Então, mas aí esse estresse também está presente na própria alimentação. Quando se come de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, uma coisa importantíssima é a mastigação. Mas o nível de estresse é tão alto que as pessoas não estão conseguindo mastigar. E isso aí já leva a diversos problemas digestivos e que, por sua vez, vão impactar na saúde como um todo. Né? Então, assim, não só na idade avançada, na terceira idade, mas também sempre. E aí, na terceira idade, acontece o quê? Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade quanto à dentição. E aí, às vezes, usam peça, né? Ou seja, prótese. Então, isso já dificulta um pouco essa mastigação. E aí, toda uma cadeia vai levando, né? Vai acontecendo. Também tem muita coisa da solidão, né? Então, o idoso também está muito só. Então, ele come sozinho. Se ele come sozinho, também ele não tem vontade de preparar para ele. Né? Isso são detalhes que fazem o dia a dia das pessoas. Né? Então, isso aí, ou seja, vai comer o que está pronto, é mais fácil e tal, nem se dando conta dos males que isso pode causar. E num episódio como esse, né? Um chazinho de camomila, um suco de maracujá, eles poderiam ser aliados para tentar acalmar um pouco mais esse coração que está palpitando, né? Está batendo mais acelerado? Um chazinho calmante é sempre bem-vindo, sobretudo à noite, né? Porque às vezes durante o dia quer fazer alguma coisa tal, mas saber lidar com isso. Um chazinho calmante, com certeza. E a gente tem plantas maravilhosas. Não quer dizer que a gente vai fazer coleção de caixinha de chá, porque ali a gente costuma até dizer que é chá de pano e cordão. A gente deve procurar as plantas. A gente pode cultivar, por exemplo, hortelã, graúda, por exemplo. Eu moro no edifício, mas aí minha varanda tem alguma coisa que dá para... Né? Então, a gente tem também a erva cidreira, tem o capim-santo. São plantas muito boas e que a gente pode lançar mão. Inclusive, o chá fica muito mais saboroso e mais, digamos, mais atuante, digamos, né? Existe um efeito muito melhor. Só que tem um detalhe também. É importante não adoçar esses chás, porque o efeito também muda. É importante que a gente aprenda a usar o chá
sem adoçar, nem com açúcar, nem com adoçante. É importante também a gente lembrar, né, doutor, que antes de fazer um chazinho ou de tomar esse suco de maracujá para tentar meio que controlar a situação, é ter o diagnóstico, é investigar, né, o problema para depois tomar algumas ações. O cardiologista também já encaminha ao nutricionista quando vê alguma coisa diferente ali, porque às vezes pode ter relação com a pessoa que está acima do peso, dentre outras coisas, né, doutor? O importante é investigar o que é que está causando aquele batimento acelerado. Sim, sem dúvida. Está falando de prevenção e especificamente na fibrilação atrial, nós recomendamos que a gente vai envelhecendo e você vá ao seu cardiologista pelo menos a cada 6 meses para fazer os exames de praxe. E como prevenção, nós recomendamos também evitar álcool em excesso. Existe uma síndrome chamada a síndrome do pós-feriadão, em que aumenta muito a incidência de atendimento de pacientes jovens até, nas emergências cardiológicas, com fibrilação atrial. Pessoas com 20, 30 anos de idade, que passam por uma libação alcoólica intensa no fim de semana e que desenvolvem essa arritmia por conta da grande agressividade do álcool no músculo cardíaco. Então, das formas de prevenção, se você vai beber, beba com uma certa moderação. Às vezes eu sei que é um pouco difícil, né? Aí você diz, beber com moderação, então batiza a Heineken ou a Budweiser com moderação e está ali bebendo com moderação e se excede com álcool. Então, essa é uma forma de prevenir. A outra o tabagismo é extremamente deletério também, é um fator determinante dessa arritmia. Também os fatores alimentares, que a doutora falou muito bem, podem desencadear tudo isso aí. Então, a alimentação balanceada, menos álcool, sem tabagismo, procurar controlar o peso e, muito importante, de qualquer forma, em qualquer aspecto, é a prática de exercícios físicos regulares, 3 a 4 vezes por semana. Isso é uma forma extraordinária de prevenção, não só das arritmias cardíacas, mas das doenças cardiovasculares. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre arritmia cardíaca e morte súbita. E a partir deste momento vamos saber juntos o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Olá, Valdson, uma ótima segunda-feira para vocês que nos acompanham. A informação de hoje é do Correio Brasiliense. Pesquisadores encontram ligação entre a arritmia cardíaca e a demência. De acordo com pesquisa sueca publicada na revista Neurology, é muito comum pessoas com mais de idade terem episódios de fibrilação arterial. Esse tipo de doença também influencia para que a perda da memória aconteça de forma mais rápida, o que contribuiria com o aumento da demência. Mais de 2.000 pessoas com idade média de 73 anos participaram da pesquisa e foram analisadas mais de uma vez durante 6 anos. Os cientistas identificaram uma relação entre o batimento irregular do coração com problemas neurodegenerativos. Os idosos analisados não tinham histórico de demência no início do estudo. 9% tinham fibrilação atrial. 11% desenvolveram problema de coração e 15% neurodegenerativo. Das 522 pessoas que apresentavam batimentos irregulares, 121, o que representa 23%, desenvolveram demência. Agora a gente volta ao estúdio. Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. E a gente lembra, né, tendo esse diagnóstico preciso, aí vai se trabalhar, né, doutor, para evitar a demência, para não ter aquela confusão que muita gente pensa, né, que apresentando esse quadro de demência já se trata ali de uma doença de Parkinson, por exemplo, dentre outras doenças que podem causar, né, a demência. Tem a demência como consequência aí da doença. É preciso tratar a arritmia e regredir essa demência. Seria mais ou menos assim? Esse é um estudo muito interessante e vem em cima daquilo que eu falei anteriormente, que é a principal complicação da fibrilação atrial. Então, pode existir
a presença ou o lançamento de pequenos êmbolos ao longo dos anos que não são detectados no cérebro, e isso reduz a massa cinzenta e, obviamente, pode levar a demência observada nos estudos. Às vezes você faz uma ressonância do cérebro e encontra pequenas áreas, microáreas ali inativas, frutos de pequenos êmbolos que ocorreram ao longo dos anos, e isso então eu acredito que seja a causa da demência. E o tratamento da fibrilação atrial deve ser feito de acordo com o especialista, tem a indicação, né, toda fibrilação que deve ser feita, o tratamento, e principalmente com a ablação por catéter, que é uma terapia invasiva, curativa, em que nós isolamos no átrio esquerdo as áreas que estão deflagrando e que estão com impulsos elétricos anormais, e procuramos então eliminar esses episódios de fibrilação atrial. Ao longo dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas, é o que se faz, de certa forma, de rotina, porque é a única terapia curativa para esse tipo de arritmia, que no final das contas não é considerada como benigna, por conta das repercussões que traz, por conta das complicações inerentes às alterações do ritmo cardíaco. Dessa complicação em específico, né, a demência, a gente sabe que mantendo ali a mente ativa, fazendo uma palavra cruzada, interagindo, né, socialmente, isso vai ajudar muito a manter essa mente ativa para muitos anos, né? A alimentação também pode ser uma aliada para manter a mente ativa, o corpo ativo e evitar a demência, doutora? Sim, a gente tem alguns recursos, né? Como, por exemplo, o uso de peixes. E apesar de vivermos próximos ao mar, com tantos rios, as pessoas ainda não têm esse hábito, né? Já melhorou muito, mas o ideal realmente é que esse peixe seja rico em ômega 3, que é uma gordura muito benéfica. Só que também o ômega 3 não vai estar presente em todos os peixes. Mas a gente tem um que é muito aliado, que é a sardinha. A sardinha é um excelente peixe, ele fica no final da cadeia, digamos, né, na cadeia alimentar, e aí ele tem também uma boa quantidade de ômega 3, apesar de, por conta de ser barato, as pessoas muitas vezes não cuidam muito disso, não levam muito em consideração, mas realmente é um peixe que é acessível a todas as pessoas e realmente é uma oportunidade para qualquer pessoa. É ideal que seja a in natura, né? A sardinha in natura, ou aquela industrializada também pode fazer parte dessa alimentação? Não, veja só, você pode utilizar, dependendo, claro, da pessoa, pode utilizar aquelas que vêm enlatadas, mas também você pode comprar sardinha fresca e preparar em casa, tem formas fáceis de preparo, fica inclusive muito mais barato. Claro que o ideal seria uma quantidade bem maior de ômega 3, que seria através de cápsulas, teria uma quantidade bem maior de DHA e EPA, que são as substâncias principais que a gente precisa ali. E aí, claro que também isento de metais tóxicos. Não é qualquer ômega 3 que serve. Você pode chegar em qualquer farmácia e todo mundo lhe oferece, olha isso aqui, não é? Mas tem que ver a qualidade, o tipo, a forma como foi processado. Então, tem várias situações que é melhor, às vezes, não consumir, porque ao invés de um benefício, ele pode estar causando um malefício. Vamos seguir aqui para explicar mais para quem está em casa, né? Os tipos de arritmias, temos várias. A gente falou sobre a fibrilação no bloco anterior do programa e nessa segunda aqui aparece taquicardia. O que é que você poderia explicar desse tipo aqui de arritmia, doutor? Muito bem, a taquicardia atrioventricular é muito comum, mas na população jovem. Existe uma taquicardia chamada de taquicardia de reentrada nodal, ou uma TRN, que é muito observada no sexo feminino. Quando eu dou aula na universidade, eu indago aos alunos que estão na faixa dos 20 e 22 anos, principalmente as mulheres, que na maior proporção, mulheres na proporção de 1 para 10, ou seja, de cada 10 pessoas jovens, um tem do sexo masculino, os outros são mulheres. Então, mulheres predominam na relação de 9 para 1
em relação ao sexo masculino, que é aquele que é o coração acelerado, bate muito forte, às vezes bate no pescoço. Sente, né, a pulsação? Sente a pulsação, e elas são de natureza paroxística, são intermitentes. E às vezes é difícil de fazer o diagnóstico, porque quando chega na emergência, o episódio já passou, o eletrocardiograma é normal e sai sem diagnóstico. Quando nós conseguimos flagrar, são arritmias de fácil tratamento, definitivo, e mais uma vez, através da técnica da ablação por catéter, que é feita há mais de 20 anos, é a terapia de escolha, e aí, nesse tipo de arritmia, nós temos uma possibilidade de cura de em torno de 95%. E é o que a gente faz no nosso dia a dia, como ritmologista intervencionista, talvez 50% seja de taquicardia atrioventricular e os outros 50% de fibrilação atrial, porque como a população está envelhecendo, são mais idosos, são mais fibrilações atriais que competem, de certa forma, com as taquicardias atrioventriculares. Esse tipo, né, de arritmia, o que é que provoca, doutor? Fator genético pode ser determinante ou são fatores externos mais que provocam esse tipo de arritmia? Não, nós nascemos com um circuito já propenso para isso. E não se sabe até agora porque apenas uma pequena parte da população desenvolve esse tipo de arritmia. Digamos que talvez fatores ambientais ou desenvolvimento do próprio músculo cardíaco faz com que determinadas pessoas tenham e outras não. Tem uma síndrome que é congênita, que é do nascimento, que é um fio elétrico a mais, chamado de Wolff-Parkinson-White, predomina igualmente nos dois sexos, e que se observa que a criança nasce com esse fio elétrico a mais, permanece e é uma das causas de arritmia. Essa é comprovadamente congênita e já nasce dessa forma. E também é facilmente curável com a técnica de ablação por catéter. Então eu diria que adquirida em alguma parte, mas a maior parte dessas arritmias atrioventriculares, elas já vêm conosco desde o nascimento. Porque eu pergunto, né, fator genético, esse fator genético ele não é modificável. E se for por fatores externos, a gente pode modificar. E nessa fase da vida, às vezes é mais complicado, Gorete, modificar hábitos alimentares, por exemplo, se for, né, determinante essa questão da má alimentação, que possa vir a interferir, né, e causar taquicardia. O jovem ele é mais teimoso e não costuma meio que querer mudar esse hábito, né, de alimentação saudável, transformar a alimentação em algo saudável. Eu vejo que nos dias atuais os jovens estão assim mais ligados, digamos, né, nessa questão alimentar, seja por questões estéticas, querem estar bem sarados, querem estar bem e tal, mas o importante é que estão realmente com essa sede do conhecimento, de também mudar. Claro que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas isso já é um avanço, né? Porque a ideia é que, então eu estou jovem, vou morrendo tão cedo, vou adoecendo tão cedo, então não estou preocupado com isso, né? Mas eles querem estar bem hoje para as meninas, né? Para a turma ser bem aceito, tudo mais. Então, isso está realmente repercutindo de forma positiva. Claro que tem muitos modismos, não é? Vai na internet, tem um monte de informação que nem sempre procede ou não serve para todas as pessoas da mesma forma. No entanto, demonstra o interesse, não é? Daquilo ali. No consultório, tanto a gente atende a criança, o adolescente, o jovem, o idoso, né? As várias faixas etárias. E os problemas que chegam são os mais diversos. Alguns chegam para prevenir, mas quando a gente vai aprofundando naquela anamnese, naquela investigação com eles, a gente percebe que tem muita coisa que, na verdade, já está acontecendo, né? Não é mais uma prevenção. E pessoas jovens que já ficam acometidas, né, de diversos problemas assim. Ok, a gente segue aqui para aprender agora sobre a fibrilação ventricular, doutor. É outro tipo de arritmia. Então, a fibrilação ventricular está relacionada como o último item, mas não deixa de ser, digamos, o mais importante no assunto de hoje, que é prevenção de morte súbita. No final das contas, a fibrilação ventricular é a vilã
em cerca de 80% a 85% dos casos de morte súbita. E aí o que é morte súbita? Morte súbita é aquela morte inesperada, repentina, não proveniente de acidente e que ocorre até 1 hora do acontecimento ou do início dos sintomas. Entende? Você está no shopping em algum lugar e de repente a pessoa que está ao seu lado desaba, né, perde a consciência, tem um desmaio, tem uma síncope, que nós dizemos assim, e totalmente inesperada e perde não foi todos nenhum os acidente. sentidos, doutor, assim perde que todo desmaia? acidente, apaga completamente e é a parada cardíaca. A fibrilação atrial, ventricular, como eu disse, é a vilã em torno de 80% a 85% dos casos. Se você, por acaso, tiver algum ambiente e tiver alguém, isso serve para o público em geral, e que tiver uma pessoa que tem uma parada cardíaca, se você conseguir chocar esse paciente ou essa pessoa, você está com a grande possibilidade de acertar o diagnóstico e ressuscitá-la. Por quê? Porque a fibrilação ventricular é um desarranjo completo dos batimentos cardíacos e o coração não bate, ele não tem contração efetiva, ele fica dessa forma e não vai sangue para o cérebro nem para qualquer outro lugar do organismo e, consequentemente, o cérebro sofre e a pessoa desmaia. Quanto mais cedo for reanimada, mais as chances de que saia bem sem sequela. A cada minuto que se perde, você perde 10% de possibilidade de ressuscitar essa pessoa. Então, a janela boa de ressuscitar, 3 minutos. 3 a 5 minutos no mais. Quanto mais idoso, menor tempo ele teria. O mais jovem, ele tem mais tempo. E é por isso que em locais onde existe grande aglomerado de pessoas, shopping e tal, já existem leis em que você tem que haver um desfibrilador local para possibilitar a ressuscitação disso aí. E a estimativa é que cerca de 50% das pessoas são reanimadas, porque a morte súbita geralmente acontece fora do hospital. E se for um local onde você tem essa possibilidade de usar desfibrilador, a chance de ressuscitá-lo é muito grande. Então, essa fibrilação ventricular vem de onde? Os pacientes cardiopatas, principalmente os coronarianos, aqueles que já tiveram infarto do miocárdio ou que têm doença coronariana severa, são os mais propensos a desenvolver a fibrilação ventricular. A gente observa nessa população dos coronariopatas que em torno de 50% a 60% dos eventos de fibrilação ventricular estão associados a pacientes que têm doença coronariana. Então, se você está chegando nos 30 anos, 40 anos, principalmente homem, agora também a mulher no sexo feminino, que é tudo igual, não é isso? A mulher é igual ao homem, então no estresse, no trabalho, na alimentação, perde a proteção natural dos hormônios femininos e está sujeita também a infarto da mesma forma que o sexo masculino. Então, procurar seu médico cardiologista, procurar prevenção dos fatores de risco que todos nós sabemos, mas vale a pena salientar: tabagismo, a obesidade, sedentarismo, álcool em excesso, diabetes mellitus e a doença coronariana, que, como eu falei, é o vilão principal. Muito bem explicado, vale muito alerta para todo mundo que está em casa. Daqui a pouco a gente volta para aprender mais sobre o tema, mas agora vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no programa estamos falando sobre arritmias cardíacas e morte súbita. Também estamos falando da importância de você se preocupar com a sua alimentação para que evite problemas cardíacos. Tem essa relação direta entre a alimentação e problemas no coração. E a gente lembra aqui o café, o chá, o chocolate e refrigerante que contém cafeína e são conhecidos, por efeitos estimulantes para o sistema nervoso.
E isso tudo, a cafeína, ela pode gerar uma contração, né? Essa contração dos batimentos e deixa o coração batendo um pouco mais rápido e não sendo recomendado para quem sofre de arritmias, esses alimentos que a gente acabou de listar. Tem outros também que os profissionais da área de saúde, da área da nutrição, eles recomendam que você que está em casa, que tem um quadro de arritmia, que você evite. Alguns alimentos, eles estão listados aqui e a Gorete Albuquerque vai nos ajudar explicando um pouco melhor por quê, né? A gente falou do café, dos refrigerantes à base de cola que dão, né, essa sensação de estímulo, né? Eles são energéticos, né? Assim a gente pode classificar. Tem esses outros aqui, se você tem arritmia é bom que você evite. Leite integral, creme de leite e derivados. Por que a gente deve evitar, né, esses alimentos? Na verdade, eu diria que não só os pacientes que têm arritmia, mas também os que não têm. Precisa ter um certo cuidado com isso aí, as pessoas exageram, né? Mas aqui, por exemplo, a gente tem em relação aos laticínios, uma grande quantidade de gordura saturada. E essa gordura também vai favorecer negativamente, né, nesse processo. As carnes, mas também ali como tem assim as vísceras, né? O fígado, que é muito comum, a utilização, o coração, né? A picanha bem gordinha, né? Todo mundo adora no churrasco, a carne de porco também bem gordinha. É importante que a gente tenha esse cuidado, porque é como o doutor Nicodemos já falou, nem sempre as pessoas fazem ideia do quadro que tem, né, do que está por vir. E aí a gente pode evitar muitas coisas. Se a pessoa já tem esse problema instalado, não dá para brincar porque não está sentindo nada, né? Não vamos esperar a festa acabar para depois ir para a emergência. É verdade. Então, salgadinhos de pacote, também uma grande quantidade de gordura saturada. Alguns deles são inclusive fritos, bastante salgados. Então, assim, na verdade, não representa nenhum tipo de benefício para ninguém, a não ser para quem comercializa, para quem produz, aí sim. Mas para o consumo, na verdade, não há nenhum benefício, sobretudo nutricional. Então, é importante que a gente possa ter esse cuidado de não consumir, ou evitar ao máximo, mesmo quem não tem arritmia, e quem tiver, não brinque em serviço, porque a coisa é séria. Temos outros alimentos aqui que a gente vai mostrar também para aumentar um pouco mais essa lista, né? Para você que está em casa, preste bem atenção. Alimentos que devem ser evitados. Vamos seguir para a próxima tela? Olha só os outros alimentos. Presunto, mortadela, tem também o salame, os patês enlatados, esses processados e ultraprocessados, né, doutora? E sim. Então, o que a gente chama são os embutidos. Então, assim, são produtos... às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu estou comendo presunto de frango. Mas o processamento é o mesmo. Ali também se aproveita, a indústria aproveita para colocar de tudo. Né? Então, assim, tudo aí entra corante, conservante. Não, na verdade, o processamento em si, os produtos que são colocados nesse processamento são muito danosos. E aí a gente deve realmente evitar. Agora, veja só, não é que eu estou dizendo, que eu quero dizer que todo mundo agora vai viver, não é, maravilhosamente, sem... Não é que seja proibido. Pode ser consumido, mas não naqueles que já têm o problema. Então, o processamento do presunto, mortadela, salame são mais ou menos parecidos, mudam algumas coisas, mas a base realmente, né, são aditivos químicos muito danosos à saúde. E aí a gente não recomenda mesmo. Que puder evitar, melhor. E como eu disse, não ser utilizados em quem já tem um problema. Manteigas, queijos amarelos, isso também, maionese, né? A gente vê que também são acrescentadas muitas substâncias ali que causam esses problemas. Molhos prontos, a gente já falou antes, nos temperos prontos, que o raciocínio é mais ou menos o mesmo dos molhos prontos para salada. A gente pode fazer molhos em casa, maravilhosos, sem precisar ter essa agressão ao organismo, né? Frutos do mar. Aí, assim, frutos do mar, o peixe é um fruto do mar também. A gente já falou muito bem do peixe, mas a gente vê, por exemplo, mariscos, né? Outros nessa mesma linha. E aí a gente tem que ter esse cuidado, porque são realmente muito gordurosos e tem uma quantidade muito grande de colesterol, né? São saborosos, muitas vezes
são preparados com leite de coco, fica uma delícia. No entanto, a gente tem que pensar antes na gente, né? O que é que a gente realmente vai ter de benefício com aquilo ali ou não. Por falar em benefício, né, por falar em acesso à informação também, saber, doutor, dos sintomas das arritmias pode ser algo diferencial? É importante que quem está em casa nos acompanhando saiba os principais sintomas, né, das arritmias? Sim, é muito importante porque está dentro da prevenção dessa patologia. Então, os sintomas podem ir desde palpitações discretas. O que é palpitação? É aqueles casos em que você sente o coração descompassado de vez em quando. Seriam batimentos acelerados e casos de taquicardia? Batimentos acelerados em casos de taquicardia, quando a gente chama sustentada, que o coração dispara a velocidade de mais ou menos 180 a 200, e você pode ter apenas palpitações ocasionais. Quem nunca teve uma sensação de tosse ou de engasgo, que sente o coração pular dentro do peito. Verdade. Eu frequentemente tenho isso, mais em ocasiões de estresse, ou até com muito café e um procedimento mais demorado, mais estressante, você tem palpitações, que pode ser isso aí. Então, os sintomas podem ser desde palpitações discretas até morte súbita. Entende? Até morte súbita. E a gente estava conversando em off, como você me perguntou, se os pacientes com morte súbita têm outros sintomas. Não, a morte súbita pode ser o primeiro sintoma do paciente, que é o evento terminal dessa patologia, que, como eu disse, é mais frequente no doente coronariopata. Então, aquela história, mas ele nunca teve nada e morreu subitamente. Foi um infarto ou foi uma arritmia final, que no final das contas termina sendo a fibrilação ventricular, que levou à morte súbita. Ou ele pode ter tido a sorte, entre aspas, de ter um evento, foi reanimado, e já ter episódios frequentes ou recorrentes de desmaios e de perda de consciência, e que vai ser devidamente tratado. Porque se tratando de um jovem, né, doutor, dificilmente a gente vai encarar aquele desmaio, né, repentino como se fosse uma morte súbita. A gente desconfia logo que houve ali uma queda de pressão, a gente vai auxiliar de alguma forma, aí entra a alimentação, né? Tem gente que coloca um alimento salgado, ou mesmo até o sal na língua daquele paciente para meio que melhorar, né, aquela pressão arterial e ele volte a ter consciência, mas isso pode ser perigoso, doutor? Pode, veja bem, não é que só o doente que tem doença cardíaca, a pessoa que tem doença cardíaca vai ter uma morte súbita. Se vocês se lembrarem de vários atletas que morreram em atividade, tiveram morte súbita ou jogando bola, ou em vôlei, em basquete, fazendo alguma atividade física, esses pacientes, ou essas pessoas têm uma doença, digamos, congênita, que não foi detectada, ou alguma alteração elétrica, que existem síndromes genéticas já bem detectadas, como síndrome de Brugada, do QT longo, e que cujo evento terminal é morte súbita. Eu acompanho uma criança em Caruaru, desde 5 anos de idade, que ele tem uma prevenção, uma possibilidade de ter morte súbita e provavelmente vai caminhar para um tratamento com o desfibrilador. Então, não é só o idoso que tem morte súbita, o jovem também. Mas eu diria que no jovem, e que ocasionalmente ele passa mal e está ao seu lado, é mais provável que ele tenha alguma coisa, talvez um evento vagal, aquela sudorese, que quando tem dor desmaia, quando vê sangue passa mal. Então, talvez mais nesse aspecto. E lembrando que a morte súbita, mesmo assim, pode estar presente tanto na fase do jovem, quanto nos mais idosos. Só que no mais jovem, precisa primeiro pensar, talvez, em algum evento, se não estiver relacionado com exercício físico, com alguma coisa mais, digamos, benigna. A queda de pressão, né, um aperreio e tal. E no mais idoso que tem a doença cardíaca, então, realmente pensar que é uma morte súbita por conta de uma arritmia grave. O que chamou muita atenção, que você estava explicando para a gente, doutor, é que geralmente, né, na maioria das vezes, acontece ali o episódio fora do ambiente hospitalar. Isso complica, né, e preocupa a gente, porque se for num ambiente público, se for numa via pública, tem que chamar o SAMU para socorrer aquela vítima. Se tratando de um shopping, por exemplo, doutor,
O senhor falou do desfibrilador, né, que já é cobrado nesses ambientes, doutor? Eu acredito que já existe alguma coisa em termos de lei estadual em que locais públicos de grande aglomeração, tem um número determinado de gente que transita ali, tem que ter essa facilidade. E o pessoal que faz o atendimento do SAMU, eles têm um curso de ACLS, que é de primeiros socorros, são altamente capacitados a tratar a vítima de morte súbita naquele momento. Lembrando que o delta de tempo é fundamental. Se ele for ressuscitado nos primeiros 3 a 5 minutos, a possibilidade dele não ter absolutamente nada, ok. A cada minuto que passa, você perde 10% de possibilidade dele retornar e de ser ressuscitado com sucesso. No caso do shopping, o bombeiro civil também, né, que a gente vê a presença de bombeiro civil, eles podem também auxiliar, são treinados para isso? São treinados para isso, exatamente. Tem muita gente participando aqui através do nosso WhatsApp, tem muitas perguntas e a gente vai começar a repassar as dúvidas dos telespectadores. 992094819 é o nosso WhatsApp, a gente vai começar a ler e repassar aqui as perguntas. Marcelo Henrique, a pergunta dele é a seguinte, ele fala que é de muita importância, né, essa questão da prática de atividade física, como bem foi comentado pelos convidados, e ele fala que começou a praticar atividade física há pouco tempo e ele notou que está tendo um bom retorno. Nunca tive doenças cardíacas, mas a minha mãe, ela sofre de angina. É recomendável a prática de exercícios físicos para ela? O médico dela orientou que ela não praticasse. Nesse caso, tem que ter a orientação do cardiologista, tem que fazer a avaliação completa, porque a angina é uma manifestação de isquemia miocárdica. Ou seja, existe alguma obstrução na coronária, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco, e a obstrução em uma dessas artérias causa diminuição do fluxo cardíaco, do fluxo sanguíneo, diminuição de oxigênio, o músculo sofre e, consequentemente, dor no peito, dor precordial, que é a angina. Então, se essa paciente tem angina, quando faz exercício, obviamente, não pode fazer. Ela tem que ser encaminhada, tem que ser avaliada se essa causa de angina, às vezes é uma placa, se ela merece tratamento intervencionista, um stent, uma angioplastia, ou até uma cirurgia cardíaca, para justamente prevenir um evento terminal, que é o que nós estamos falando, que é a morte súbita. Rafaela Costa está participando também, queria saber o que é uma alimentação balanceada? Tem que ter o quê, né, para ser balanceada essa alimentação? O ideal, a gente pode pensar, talvez, num prato colorido, digamos, uma orientação que serve para todas as pessoas. Um prato colorido, ele deve ter, claro, várias cores. Não só, por exemplo, se eu como, ali coloco, se a gente pode pensar assim, por exemplo, um almoço, né? Eu tenho feijão, eu tenho um arroz, eu tenho um peito de frango, um peixe. Sim, mas aí não está tão colorido. Se eu coloco ali um alface, eu coloco um tomate, se eu coloco uma cenoura, se eu coloco, não é, outros legumes e tal, aí a gente começa a comer com os olhos. Né? Então, já dá uma outra visão para aquele prato, mas não só isso. Essa variedade de cores indica também que existe uma variedade de nutrientes. Cada alimento vai dar um nutriente diferente, uma vitamina, um mineral, uma fibra, que aí vai, no conjunto, só vai beneficiar a saúde. Claro que também não adianta fazer isso exatamente igual todos os dias. É importante a variedade, não só no almoço, mas também no jantar, mas também no café da manhã, não é? Então, muitas vezes as pessoas não lidam muito, por exemplo, com as raízes, os tubérculos, né? Vamos partir para o inhame, o cará, a batata doce, a macaxeira, né? A gente tem a tapioca, tem uma variedade tão grande que o pessoal de outros estados, quando vem para cá, fica louco, né? Ora, vocês têm uma variedade tão grande aqui, né? Mas o pessoal acha melhor não, vai para a padaria, compra um pãozinho e está tudo bem. Mas, na verdade, não se trata de uma boa alimentação, é a base. Então, a gente pode dizer que é uma alimentação pobre. Pode ser cara, porque comprar pão também não é barato, né? Pode ser cara e ruim. É verdade. Descascar mais e desembalar menos, né? A gente ouve muito nutricionistas falando isso aqui no nosso programa. Exatamente, e também tem uma coisa. Muitas vezes as pessoas alegam assim, mas olha, o meu tempo é pouco, eu saio de casa correndo logo cedo e tal.
No entanto, vai depender de como você se organiza. Por exemplo, se você quer comer um cuscuz no café da manhã, você pode preparar à noite, você pode deixar molhadinho o fubá, ou deixar prontinho mesmo, pela manhã, se quiser aquecer, tudo bem. A mesma coisa é o inhame, a batata doce, você pode preparar, você pode deixar descascado, e se tem mais um tempinho para preparar. Ou seja, vai depender de como você se organiza. São coisas simples que às vezes a gente não se dá conta, não é? E aí fica mais prático ir naquela mesmice. No entanto, quando você tem essa variedade, você tem um benefício muito grande para a saúde como um todo. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Pega aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos juntos conferir aqui as principais oportunidades. 8 vagas para auxiliar de linha de produção, 8 oportunidades, exigência, que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.050 é o salário, são 8 vagas para auxiliar de linha de produção, ensino fundamental completo é a exigência, ensino fundamental completo e experiência não exigida. Próxima tela, vamos conferir, agora tem 5 vagas para vendedor pracista, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário. Mais oportunidades, vamos conferir agora. Tem agora uma vaga para pasteleiro, escolaridade não exigida, experiência também não exigida, R$ 1.000 é o salário. Uma vaga para pasteleiro. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. Telefone para contato, pega aí papel e caneta mais uma vez. 3355-2900. 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir agora com o programa, vamos responder a sua pergunta, você que mandou uma dúvida sobre arritmia cardíaca, sobre alimentação saudável, a gente vai ler aqui e passar aqui a pergunta para os convidados e eles vão dar uma orientação para você que está em casa. Olha só, a participação que a gente tem agora, vamos ver aqui, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte, diz que o coração sempre fica doendo e o cérebro também. Fui até uma unidade de pronto atendimento, né, a UPA, e deu o diagnóstico de arritmia. O que é que eu faço, doutor? Tem esse sintoma também, doutor, de sentir o coração doer e o cérebro também? Eu acredito que isso aí é uma coisa muito genérica. Porque coração doer, pode doer durante um episódio de taquicardia, que a frequência é muito alta e você não tem irrigação para o músculo cardíaco, por conta da frequência muito elevada, mas é enquanto durar a taquicardia. Quando passa, essa dor, entre aspas, desaparece. E outro motivo para que o coração doa, no caso, é a angina ou infarto do miocárdio, e que aí não vai passar 24 horas doendo. Se você tem um coração doendo 24 horas, com certeza não é uma doença cardíaca, deve ser muscular, ou posicional, alguma coisa desse tipo. Tem a pergunta agora da Carminha. Carminha diz que sente uma pressão no cérebro, tem aceleramento, toma losartana. Esses medicamentos eles podem ocasionar esses sintomas. Ela mora em Camaragibe, ela quer saber se procura um cardio ou um neuro. Pergunte ao doutor e onde ele atende também. É a pergunta aqui da Carminha. Isso aí parece ser sintomas de hipertensão arterial. O losartano é um antihipertensivo. E eu aconselho que ela procure, primeiramente, o cardiologista, fazer um check-up geral, fazer a prevenção, e ele então orienta adequadamente. Agora a pergunta da Maria das Graças, mora em Jaboatão, tem 41 anos, ela diz o seguinte,
Ela ligou para a gente e deixou essa pergunta. Ela disse que costuma evitar comidas com muita gordura, mas ela é sedentária, pesa 96 quilos. Corre o risco de ter arritmia ou morte súbita? Ela precisa realmente cuidar logo disso. Cada vez ela vai ficar com uma mobilidade mais reduzida, porque não vai aguentar o próprio peso. É importante que ela faça um acompanhamento nutricional, não só para reduzir o peso em termos de estética, mas sobretudo de saúde. Então já não se trata mais de prevenção, porque a obesidade é considerada uma doença, é uma doença inflamatória. E a alimentação dela com certeza está contribuindo para o desenvolvimento de outras doenças inflamatórias. É importante que ela cuide logo. Então, Maria das Graças, acelere aí a cuidar da saúde, né? A saúde tem que ser prioridade. E na rede pública a gente encontra, não é, não só nos hospitais, nos ambulatórios, tem vários locais onde você tem esse atendimento gratuito, né? Quer dizer, gratuito não, né? A gente paga os impostos para ter direito, claro, mas estão lá acessíveis à população. É importante que procure logo. A pergunta agora é do Alberto Matos, ele que mora em Olinda, tem 38 anos, ele fala que a esposa dele tem 42 anos. E ela sente dores no coração. Ela fica sem ar e bate também uma fraqueza nas pernas. A médica orientou a ela procurar a emergência quando ela sentir esses sintomas, quando ela tiver esses sintomas. Os avós e o irmão dela, né, eles faleceram por conta de problemas no coração. Isso pode ser hereditário? Algumas doenças podem sim ser hereditárias, mas não existe nenhum estudo mostrando que existe uma correlação direta. Talvez até, se você tem um pai que foi cardiopata, tem doença coronariana, a probabilidade do filho ter é um pouco maior, mas não é assim, digamos, absurdamente elevada. Então, só aproveitando a deixa da obesidade e fazendo um alerta à população em geral, que os fatores de risco que nós citamos anteriormente para a doença coronariana, para a morte súbita, para a doença cardiovascular, só rememorando, tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, sedentarismo, colesterol elevado. Eu gostaria só de chamar a atenção para um evento novo, uma coisa que está sendo descoberta agora, que já existia, que é a apneia do sono. Isso. A apneia do sono sempre existiu e é até motivo de graça, né? Porque meu marido ronca muito, mas é considerado normal o marido roncar, né? Aquela barriga enorme, gordo. E isso, a apneia do sono é extremamente deletéria, é maléfica para o organismo e que está tendo uma importância muito grande porque ela acelera ou causa hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, arritmias cardíacas e infarto. Então, se você, homem, é roncador, é gordo, é obeso, também tem um diâmetro do pescoço muito grande, procure um serviço, faça uma polissonografia. Se você tiver apneia do sono, trate, porque vai reduzir muito os fatores de risco e vai melhorar a sua vida e sua longevidade. Muito bem lembrado, doutor. Agora a pergunta da Edna Pinheiro, ela que mora em Setúbal, tem 72 anos, ela disse que tem a fibrilação arterial, né? Após 3 anos, os sintomas voltaram. Ela fez uma ablação, passou 7 meses tomando medicação, já desmaiou e tem a sensação de perda de memória. O que eu devo fazer? E tem tratamento, né, para o meu problema? E ele tem cura? É a pergunta aqui da Edna Pinheiro, que tem 72 anos. Na verdade, a fibrilação atrial é a arritmia mais complexa que existe. E o tratamento também é o mais complexo. A ablação da fibrilação atrial não traz possibilidade de cura de 100%, infelizmente, porque a doença acomete o músculo do átrio, o músculo cardíaco. E esse músculo muitas vezes é substituído por tecido gorduroso, tecido adiposo, tecido sem atividade elétrica. E a ablação por catéter é uma tentativa que nós temos, como eu disse anteriormente, nas últimas 2 décadas é o tratamento de escolha, para tentar reduzir os episódios de fibrilação atrial. Quanto mais cedo tratar, melhor. Então eu aconselho a ela a que procure o especialista para que faça uma nova reavaliação e quem sabe até seja uma candidata a fazer um segundo procedimento, porque os pacientes com fibrilação atrial, nem sempre um procedimento apenas resolve.
às vezes dois ou três procedimentos para tentar aliviar essa carga da fibrilação atrial. Natalita, participando aqui com a gente, ela disse que sente uma batida no peito como se fosse um susto, como se ela tivesse tomado um susto. Quando isso acontece, a cabeça dói também. Tem alguma coisa a ver com arritmia? Isso pode ser uma palpitação, que nada mais é do que um batimento prematuro. Quando o batimento prematuro acontece, as válvulas do coração que deveriam estar abertas se fecham. Então o sangue não segue o seu caminho natural, que é para frente, sobe, e isso pode causar aquela sensação que tem no pescoço, na cabeça, de mal-estar. Isso pode ser uma palpitação, como nós vimos, pode ser benigna, mas se é recorrente, merece ser investigado. A pessoa ligou para a gente, não quis se identificar, disse que toma remédio controlado para dormir. Isso pode causar problemas no coração? Não necessariamente. Eu só reforço que pacientes que têm apneia do sono, que não sabem, quando tomam remédio para dormir, agrava esse problema, porque relaxa mais, fecha mais a glote, e essa apneia do sono, que são os eventos em que você passa sem respirar, se agravam com o ansiolítico. Então, é bom antes verificar se está livre desse problema. Alguns alimentos também são estimulantes, né? Antes de dormir, podem dificultar a pessoa conseguir, né, ter uma boa noite de sono. Sim, com certeza. A gente sabe que existem algumas bebidas bem estimulantes, como café, né, que a gente, mesmo nas pessoas que não têm nenhum problema, a gente aconselha que evitem de tomar à noite, porque existe aquele hábito que você adquire. Então, procure tomar durante o dia, não é? Então, pela manhã, talvez depois do almoço, no lanche e tal, mas à noite não. Mas não só isso, aí a pessoa vai, não, eu troquei pelo chá verde. Chá verde também tem cafeína, então também é uma bebida estimulante. Não, mas aí eu tomo Coca-Cola, ora. Eu não devia ter falado, mas as bebidas à base de cola, elas também são estimulantes. O chocolate também tem cafeína. Então, são todos estimulantes. A gente deve evitar de utilizar esses alimentos à noite, principalmente que tem essa dificuldade para dormir. Próxima pergunta, Raquel Santana, de Barra de Jangada, tem 45 anos, diz que sente o coração muito acelerado, com a falta de ar enorme e as dores do lado do coração. Ela diz que fez vários exames e nada foi diagnosticado. Posso estar com algum tipo de arritmia? Sim. As arritmias não estão sempre presentes, elas podem ser intermitentes. E sorte é quando se flagra o evento e você pode, então, tratar. Para flagrar esse evento, você tem vários métodos. Você tem o Holter, que é aquele que você grava os eventos cardíacos nas 24 horas. Você tem um dispositivozinho que pode ser implantado embaixo da pele, que pode até durar a bateria 3 a 5 anos. E aí, enquanto você tiver algum episódio desse de palpitação, vai ser feito o diagnóstico. Mas pode sim ser uma arritmia. Agora, a Lindalva, que mora em Goiânia, tem 54 anos. Lindalva diz que tem o coração muito lento, mas às vezes ele fica muito acelerado, e acelerado até demais. Eu fico com muita moleza, dá um mal-estar também. Eu queria saber o que é, né, que pode ser. Essa é uma pergunta interessante que nós não falamos, mas uma das causas também de morte súbita, ou de desmaio, ou de perda de consciência, pode ser os batimentos lentos do coração, que é chamado de bradicardia, muitas vezes ocasionados por bloqueio total na condução no sistema elétrico do coração. E a gente observa muito isso nos pacientes cardiopatas, pós-infarto, coração dilatado, doença de Chagas, e isso é facilmente tratado com implante de marca-passo, que está disponível na rede pública tranquilamente, nos grandes hospitais do Recife. Esse implante é feito tranquilamente e rotineiramente. Maria do Socorro, que mora em Moreno, ela quer saber que reside, né, em Moreno, e gostaria de saber se a arritmia tem cura. A gente falou que tem, né? A arritmia tem cura, depende do tipo de arritmia. Então, isso é uma boa notícia para quem está em casa. Um assunto importante para o público, para dizer que a gente está falando de prevenção de morte súbita e de tratamento, digamos, das arritmias cardíacas. E eu disse anteriormente que a fibrilação ventricular é o grande vilão nessa história da morte súbita, e essa fibrilação ventricular ela é tratada não só na ocasião, mas também posteriormente com o implante de um aparelho que é chamado de desfibrilador.
aquele aparelho que nós usamos para desfibrilar externamente pode ser implantado. O indivíduo pode ter um desfibrilador que previne a morte súbita, que a gente chama como se fosse o anjo da guarda, o amigo do peito, e que detecta quando ele está tendo uma arritmia ventricular ou uma fibrilação ventricular e faz o choque internamente. Existe agora uma nova tecnologia muito interessante, que é o chamado CDI, ou desfibrilador subcutâneo, que é principalmente para pacientes jovens em que o aparelho não é colocado dentro do coração. Nós evitamos o sistema vascular, ele é colocado embaixo da pele, e isso reduz muito as complicações. É a nova tecnologia, e sim, a arritmia tem cura e tem controle eficaz. Próxima pergunta é do Robson. Ele tem arritmia e há 10 anos ele fez um cateterismo. Há uns 2 meses ele fala que sente muita palpitação. Vai ser necessário fazer outra cirurgia? Depende. Tem que ser avaliado, né? Tem que ser avaliado e no especialista saber o que é, né? Outra pergunta, a pessoa pergunta o seguinte. Ela reconhece aqui o trabalho do Dr. Nicodemos, é um excelente médico, pois ele operou a mãe dela, né, por 3 vezes e foram 10 anos de acompanhamento. Ela só não se identificou, mas a gente repassa aqui o reconhecimento ao trabalho do Dr. Nicodemos. Outra participação, vamos verificar aqui. Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas fala que tem o seguinte, no meio do eco com Doppler, apresentou ali uma insuficiência tricúspide, é esse nome mesmo, doutor? Exato. Mínima e também refluxo aórtico. Sinto muita falta de ar, às vezes meu coração bate muito rápido e depois volta ao normal. Ela queria saber mais ou menos que o senhor desse uma orientação sobre isso. Essas alterações ecocardiográficas de refluxo mínimo, tricúspide e de aórtico, não precisa se preocupar. Isso não significa absolutamente nada. É apenas o achado de uma verruga ou de um sinal que não vai trazer nenhum mal. Mas se o coração está acelerado, isso pode ser outra coisa e cai dentro daquilo que nós falamos, procurar um especialista para descartar a eventual arritmia. Luzinete, ela fala que tem diabetes, tem pressão alta também, e ela fala que o diabetes dela, o nível fica lá em 200 e não baixa esse nível. Ela toma alguns medicamentos e toma chá pau. Não sei se você já ouviu falar desse tipo de chá. Não, isso eu não conheço. Ela usa ali folha de banana verde. E queria saber se isso ela pode continuar fazendo isso. Deve ser a biomassa de banana verde. Pode ser biomassa. Né? Realmente ajuda bastante. Mas, na verdade, ela precisa de um acompanhamento nutricional. Porque, senão, o que vai acontecer? A cada vez o médico vai aumentar uma medicação para suprir aquilo que o organismo não está conseguindo. Se você associa esse tratamento medicamentoso à alimentação, só vai ter benefício. Você vai ver quantas coisas podem ser feitas de forma tranquila, sem atrapalhar tanto a sua vida. Aliás, sem atrapalhar a sua vida, muito pelo contrário, ajudando. E aí você vai ter um controle muito mais eficaz dessa glicemia, desse nível de glicose no sangue. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, nosso tempo está se encerrando, né? E tem muita gente participando no WhatsApp. A gente lembra que vamos tentar responder cada pergunta através de uma mensagem de áudio. A gente vai conversar aqui com os convidados e promete dar um retorno. Sim ou não, a gente vai responder assim que terminar esta edição do programa, em respeito a cada telespectador que mandou aqui a sua dúvida. Agora a gente segue para conferir o resultado da enquete. Hoje fizemos a seguinte pergunta: você pratica exercícios físicos e possui ali uma dieta equilibrada para prevenir doenças do coração? Olha só, 63% das pessoas que ligaram para a gente e participaram responderam que sim. 37% responderam que não. A gente agradece a você que ligou, que participou e dá parabéns, né, aos que estão preocupados e os que ainda não estão. Vamos mudar esse hábito aí para ter uma boa qualidade de vida e viver mais, viver com saúde. Reta final do programa, momento de agradecer aos convidados. Gorete Albuquerque, nutricionista clínica funcional, muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço pela oportunidade de poder expressar, dar algumas dicas, algumas orientações para as pessoas que estão nos assistindo. Mas também, assim, de deixar essa dica. Não espere os problemas acontecerem. Se antecipe a eles. Procure realmente
pensar na sua vida, pensar o que é que você pode melhorar, porque a gente é um ser em evolução. A gente precisa estar sempre melhorando, buscando melhorias, e tem coisas que dependem da gente e outras não, mas tem muita coisa que depende da gente. Mais uma vez, muito obrigado, Gorete. Também queria agradecer ao doutor Alberto Nicodemos, ele que é cardiologista, arritmologista, né, doutor? Explica pra gente a função arritmologista. Arritmologista é a especialidade do profissional cardiologista que faz especialização em arritmia cardíaca. Do Real Hospital Português, também professor de cardiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Isso. Considerações finais, doutor, fique à vontade. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje e nesse dia que é tão importante, é a prevenção das arritmias cardíacas, prevenção da morte súbita, e lembrar que não vamos esperar que a morte súbita apareça. O importante, em todos os casos, é a prevenção das doenças, é a prevenção dos fatores de risco que foram bem colocados aqui. É a dieta balanceada, você combater o fumo, o álcool em excesso e principalmente o sedentarismo. E eu gostei dessa avaliação da população, porque 63% mostra que está sendo bem ativo, e isso é muito importante. Não vamos esperar que a morte súbita aconteça. Vá ao seu médico cardiologista regularmente, a cada 6 meses, faça seus exames, pratique exercícios físicos orientados por um especialista e para ter uma longevidade maior e com qualidade de vida adequada. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, ótima semana para você e para toda a sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Até lá.